Olá a todos, uma boa tarde. Sejam muito bem-vindos a essa mesa redonda que faz parte da programação do International Day do Cefet-MG. Eu sou Liliane Neves, coordenadora de cooperação internacional na Secretaria de Relações Internacionais, e serei uma das moderadoras desta mesa, cujo tema é mobilidade na Alemanha, experiências, desafios e possibilidades. Desde já, agradeço muito aos nossos convidados por estarem aqui conosco neste evento, para difundir as ações de internacionalização do Cefet-MG. De início, gostaria de ressaltar que o Cefet tem acordos de cooperação internacional, com instituições de excelência na Alemanha, país que tem atraído muitos nossos alunos, tanto na realização de mobilidade acadêmica, quanto para estágios em grandes empresas. Uma das instituições parceiras que gerou uma ótima experiência para nós é a Universidade Técnica de Berlim, a TU Berlim, que possibilitou aos nossos alunos desenvolver pesquisa conjunta na BAM, um laboratório. Essa parceria possibilitou inicialmente a participação de alunos do curso de Engenharia de Materiais, com vistas a ampliar suas habilidades acadêmicas e profissionais, que poderão integrar seu currículo escolar e contribuir para a elaboração do trabalho de conclusão de curso, o TCC. Nesse sentido, todos os nossos convidados são da área de Engenharia de Materiais, que estão aqui para contar um pouco dessa experiência. Espero que seja um momento proveitoso para todos nós. Lembro que esta é uma gravação, uma transmissão gravada, e que todos nós estamos disponíveis no chat para moderar eventuais perguntas. Aqui conosco está o professor Wellington Lopes, que é do Departamento de Engenharia de Materiais do Cefet-MG, é doutor em Engenharia Metalúrgica e de Minas, pela UFMG, e atual coordenador adjunto do mestrado em Engenharia de Materiais. O professor Wellington, além de representar o departamento aqui nessa mesa redonda, atuou na equipe de organização do International Day, a quem agradeço publicamente pelas grandes contribuições na organização desse evento. Seja muito bem-vindo, professor, a palavra é sua. Boa tarde a todos, boa tarde Ana Luísa, boa tarde Érica, boa tarde Juliana, Marina e Liliana. É um prazer rever cada um de vocês aqui, nossos ex-alunos, sempre não deixam de ser, nunca deixaram de ser nossos alunos, aqui é uma grande satisfação aqui estar presente com vocês e rever, ter a satisfação enorme de poder ter o contato e o sucesso que vocês estão alcançando nessa brilhante carreira que vocês estão tendo. Agradeço demais também a participação da Liliana pelo convite aqui, representando a Engenharia de Materiais, que começou bem alguns anos atrás, a gente se confunde um pouquinho com a história lá do Cefet, em 1934, com o curso técnico mecânico, e também já em 2008 foi criado de fato o curso de graduação em Engenharia de Materiais lá no departamento, onde a gente teve a nossa primeira turma em 2012. Cada um de vocês aqui representa um pouquinho dessa história do departamento, um pouquinho também da história do Cefet como um todo. Então, é uma satisfação muito grande ouvir vocês aqui, comentar cada um de vocês e saber que vocês estão trilhando um verdadeiro caminho de beleza, não só de resgate da parte técnica tão importante na vida de um engenheiro, na vida de um docente, mas também na parte cultural que vocês puderam vivenciar ao longo desse contato com culturas novas. Muito obrigado, gente. Passo agora, então, a palavra para Érica, Érica? Um prazer Isso. ter você aqui. Seja bem-vinda, Érica. Érica Alves Alcântara é engenheira formada pelo Cefet-MG, engenheira de materiais, formou na turma do segundo semestre de 2015 e atualmente trabalha como cientista e docente no Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Técnica de Berlim. Ela é responsável pelas disciplinas Seleção de Materiais 1 e 2 e faz parte do grupo de pesquisa Materiais Leves e Implantes, desenvolvendo projetos na área do comportamento à fadiga de estruturas de titânio manufaturadas aditivamente. Ela também é uma das pessoas que tem recebido muito bem os nossos alunos na TU Berlim, tem dado um suporte muito grande,
Obrigada, Érica, pela sua participação aqui. A fala é sua. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela apresentação, Eliane, e obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esse nosso programa de intercâmbio entre a BAM, o Cefet e o Departamento de Área de Materiais da TU Berlim. É uma honra estar aqui como ex-aluna, podendo falar sobre a minha motivação, as experiências e as perspectivas futuras do nosso projeto. E, para começar, vou falar um pouquinho da instituição onde eu trabalho agora atualmente. Eu trabalho, como a Liliane falou, trabalho como cientista e docente na Universidade Técnica de Berlim. E, atualmente, também estou terminando meu doutorado, no tema que ela comentou sobre materiais e implantes. E a Universidade Técnica de Berlim é uma universidade bem reconhecida e tradicional aqui da Alemanha. Ela foi criada em 1879, tem uma história bem combinada com os momentos históricos da Alemanha, que todos nós conhecemos muito bem. E, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo, se especializando, e hoje é uma das maiores universidades técnicas aqui da Alemanha. O departamento de área de materiais também é bem antigo, também é divino do departamento de mecânica, como é o caso do departamento de materiais do Cefet, e foi chefiado por grandes nomes da história alemã, e hoje é chefiada pela professora, doutora engenheira Cláudia Fleck, na qual é também minha orientadora de doutorado. Sobre a motivação do programa, a minha motivação de desenvolver um programa de intercâmbio entre os alunos do Cefet, especificamente do curso de área de materiais, e o departamento de trabalho aqui na Alemanha, começou numa experiência de intercâmbio que eu tive pelo Ciências Sem Fronteiras, que eu fiz durante a minha graduação. E aí eu pude ter uma visão de mundo maior e ver que qualquer aluno do Cefet poderia, sim, ter uma experiência proveitosa e conseguir fazer esse intercâmbio acadêmico, de cultura, de experiências também aqui na Alemanha. Então, eu pus isso na minha cabeça, de quando eu voltasse para o Cefet, eu iria me formar, e no futuro próximo iria me contribuir de alguma forma à oportunidade que eu tive de fazer um intercâmbio durante a minha graduação. Então, me formei, vim para cá, trabalhar aqui como cientista, e assim que eu cheguei, já comecei a mexer os pauzinhos para conseguir desenvolver um programa como esse. Conheci o doutor Pedro Dolabella Portela, da BAM, que também tinha essa ideia, então a gente juntou as nossas motivações e conseguimos ter um projeto piloto para começar o programa de intercâmbio, que foi com a Marina e com a Larissa, que vieram fazer um estágio e entraram como as primeiras estudantes do Cefet a conseguirem defender o TCC com ata e toda a organização necessária na Universidade Técnica de Berlim. Logo depois vieram a Ana Luísa e a Juliana para fazerem o projeto de intercâmbio completo, com bolsa, com desenvolvendo o TCC, sendo que a Ana Luísa ficou trabalhando na BAM, um projeto da BAM, e a Juliana ficou trabalhando num projeto da TU Berlim, e as duas, ao final do projeto, defenderam o TCC, recebendo a ata e os documentos necessários. Dessas experiências, o que eu posso falar de cultural, as duas podem falar depois melhor, mas culturalmente a gente tem uma diferença grande, mas uma coisa que eu percebi quando eu vim, e também com as meninas, foi que a gente, como estudante do Cefet, temos total capacidade, total formação para poder desenvolver algum projeto aqui na Alemanha, e eu fiquei muito orgulhosa de ver isso, e que não há disparidades entre o ensino do Cefet e nem do ensino de uma universidade alemã, por exemplo. Falo pela minha experiência também com os alunos, por ser docente e ensinar os alunos alemães, né, da engenharia, não só engenharia de materiais, mas também engenharia mecânica, civil e afins. Então, foi um teste para ver como é que os alunos se sairiam, elas se saíram muito bem, conseguiram desenvolver o projeto completo e superaram as minhas expectativas. Então, agradeço as duas
Juliana e a Ana Luísa, e a Marina e a Larissa também, pela experiência que a gente teve aqui. E para completar a parte de experiência, por exemplo, do projeto da Juliana, surgiu outras oportunidades de termos um projeto entre intercâmbio de docentes, que é parte da nossa perspectiva futura. Não só trazer estudantes de graduação para fazer um TCC aqui, mas sim também fazermos um intercâmbio de docentes para trocarmos ideias, experiências, projetos, e futuramente podemos ministrar workshops, palestras, tanto no Cefet quanto aqui na Alemanha. Esse é o objetivo e a perspectiva que a gente tem em mente. Então, aos estudantes interessados a participarem do programa, é por meio do edital, que é publicado pela SRI do Cefet, então ficarem atentos à publicação do edital, e todos os requisitos relacionados a currículo, a nível de língua, estatuto especificado no edital. Queria também esclarecer como que é o programa em si. O programa é baseado principalmente na TU, tendo a BAM como participante na parte de projetos, então depende também do objetivo e do gosto do estudante. A gente pergunta aos estudantes qual tipo de projetos estão interessados, tenta encaixá-los numa área que eles têm interesse, e aí entramos em contato com a BAM e discutimos os possíveis projetos, tanto na BAM como na TU. Então, é um trabalho conjunto entre as duas instituições, sendo sediado principalmente na TU Berlim, porque é lá que é feita a defesa, a apresentação final de TCC e é dada a nota e a ata. Então, basicamente, é isso. Como a Liliane falou, estarei também no chat no dia da transmissão dessa gravação para responder eventuais perguntas sobre choque cultural, sobre o choque organizacional também que existe, sobre como é o relacionamento entre estudante e professor aqui na Alemanha, em comparação com o relacionamento no Brasil, no Cefet especificamente. Todos esses detalhes que fazem a diferença e como se preparar para experiências como essas em um país estrangeiro. Agradeço a oportunidade e passo a fala para a Liliane. Muito obrigada, Érica, pela sua fala. Foi ótimo a gente te conhecer um pouquinho, conhecer a instituição que você representa, né? Como que acontece esse processo seletivo aí em parceria com a SRI. Estamos à disposição também dos nossos ouvintes que queiram se preparar para uma mobilidade na Alemanha, não só no chat, no dia dessa transmissão, mas também via e-mail da SRI, sri@cefetmg.br. É importante você comentar, Érica, a questão da visão de mundo que se tem quando chega aí. Eu acredito que a gente reflete muito sobre a própria cultura a partir do momento que a gente se insere na cultura do outro, né? E aí tem esses choques culturais, esses choques linguísticos, burocráticos também, como você citou. Outro ponto importante da sua fala é com relação à mobilidade docente. É de interesse nosso também estabelecer essa parceria, né, ainda mais com a sua instituição sendo de grande referência para a nossa. E um outro ponto interessante que você citou com relação à qualidade do ensino que os nossos alunos levam, né, para a sua instituição. A autonomia dos alunos é um ponto positivo que todos os nossos parceiros internacionais têm comentado com a gente ao longo do tempo. Então, que bom que você citou esses pontos, muito obrigada pela sua fala. E agora eu apresento a aluna Marina Jamar, que é aluna de Engenharia de Materiais do Cefet. Dentre os diversos projetos desenvolvidos no Cefet, ela foi diretora de patrocínio do CECEM, que é o Congresso dos Estudantes de Ciência e Engenharia de Materiais, que aconteceu no Cefet em 2017 e que possibilitou aí estabelecer uma parceria com a BAM e a TU Berlim. Marina fez estágio no grupo BMW e atualmente dá continuidade aos estudos na Alemanha em um programa de estudos combinados com prática em parceria com a ZAP Precision Metals.
Ok, muito obrigada, Marina. A fala é sua. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde aqui na Alemanha, né? Bom dia no Brasil. Eu queria contar um pouquinho da minha experiência para falar como é que eu cheguei onde eu estou agora, que é fazendo estou dando continuidade aos meus estudos, combinado com a prática, numa parceria que me proporcionou uma visão muito diferente da engenharia e que eu achei muito bacana. Então, para eu chegar aqui e tomar essa decisão, eu comecei, né, meus estudos no Cefet. Eu estava no 7º período quando eu fui diretora de patrocínio do CCEM, e foi um evento incrível que a gente organizou. E antes disso também, eu sempre fui uma aluna muito ativa, fiz parte de diferentes projetos na universidade. Então, isso possibilitou que desse certo esse plano, né, mais ou menos, de executar e estar aqui hoje. Então, chegando na Alemanha, aquele boom, né, aquela diferença de temperatura, de ar, de cultura, de tudo, né? Primeira vez que você pega um metrô, é uma sensação assim que eu não sei, tem que viver mesmo, né? O brilhozinho no olho quando você vê tudo funcionando, o trem chegar na hora, é uma coisa assim incrível, né? Brasil e Alemanha acho que estão em dois polos diferentes culturais, em diversos termos. E vir para cá é um processo de amadurecimento pessoal e profissional que foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu cheguei, fiz estágio na BAM por meio da parceria com o Cefet, né? A gente trabalhou em laboratório também, desenvolvi o meu TCC, apresentei, fiz parte de todo o projeto piloto, para que posteriormente as meninas pudessem beneficiar do que deu certo, do que deu errado, do que podia ser desenvolvido melhor e tal. Então, eu fiz parte desse projeto piloto e eu só tenho a agradecer a todo mundo que fez parte disso, porque deu muito certo, né? E mais do que a parte técnica e profissional que eu desenvolvi, eu fiz estágio em um grupo bem internacional lá na BAM. Né? Eu tive contato com pessoas da Índia, da Turquia, Polônia, alemães de descendência estrangeiras, alemães, 100% alemães. E Berlim é uma cidade que possibilita esse choque multicultural muito grande. Né? Você tem contato com pessoas do mundo inteiro o tempo todo. E é muito interessante você se colocar nesse lugar. E eu me lembro muito bem de um dia que marcou muito. A Larissa a gente morou juntas, né? Ela estava estudando alemão e ela precisava fazer uma redação cujo tema era "O estranho só é estranho no estranho". E eu gostei muito dessa frase porque isso me marcou de uma forma, porque intercâmbio é isso. Intercâmbio é você encarar como normal aquilo que você achava completamente bizarro e você perceber que nem tudo que é aceitável e normal que a gente faz é normal para o outro. Então, é aquele pensar duas vezes antes de falar e pensar duas vezes antes de julgar. Então, isso foi, assim, muito, muito, muito marcante para mim. E, enfim, durante as oportunidades que eu tive aqui na Alemanha, eu fiz um giro na Alemanha, eu estou fazendo um giro na Alemanha. Eu morei em Berlim, eu morei no sul, eu morei no norte, agora eu moro no leste, e é muito interessante também perceber que um país tão pequeno, acho que a Alemanha, um tamanho comparável a Minas Gerais, possui tanta diversidade cultural. Então, cada mudança que eu fiz aqui, eu pude perceber que o alemão que eu tive tanta dificuldade para aprender, às vezes ele é falado de outra forma em diferentes partes do país, e aí é muito interessante também, né, vencer essa dificuldade com a língua e perceber que como que ela funciona, como que ela é estruturada em cada parte do país, né? Eles falam da maneira como
como eles veem o mundo, né, digamos assim, e em cada lugar é um pouquinho diferente. E é isso, mais ou menos, né? Eu acho que eu falei um tanto, ou não, mas, enfim, vai ser um prazer responder todas as perguntas que possam surgir em relação à minha experiência, em relação a burocracias, em relação ao choque cultural, a decisão, né, de mudar de país ou não. E é isso, tenho só agradecer ao Cefet, à Érica, à Cláudia, ao Pedro, a Larissa também pela companhia e todo mundo que participou dessa experiência comigo. Eu só tenho a recomendar. Devolvo a fala para a Liliane agora. Muito obrigada, Marina, pela sua exposição. É muito importante conhecer um pouquinho do ponto de vista do aluno, né, professor Wellington, porque às vezes a gente trabalha na Secretaria de Relações Internacionais, lida muito com a parte burocrática do processo, mas não conhece um pouco dessas experiências que os alunos têm, esse fato de sair da zona de conforto, que você disse muito bem, né, de mudar para um país, de ter essas experiências novas, a sua própria experiência de fazer um estágio numa grande empresa na Alemanha também é um ponto muito importante da sua carreira acadêmica. Muito obrigada pela sua fala. E agora eu apresento a Ana Luísa de Paiva, que é formada em Engenharia de Materiais pelo Cefet, participou da mobilidade acadêmica em Berlim em 2019 e 2020. No período de 6 meses em que esteve lá, ela estudou na Universidade Técnica de Berlim e desenvolveu e apresentou o seu trabalho de conclusão de curso na BAM. A Ana Luísa, juntamente com a Juliana, quem falará logo depois dela, foram as duas alunas que participaram primeiro aí do nosso processo seletivo e tiveram que apresentar a proficiência não só na língua inglesa, mas também uma proficiência básica no alemão, né? Lembro que vocês fizeram um teste à distância com a Érica, ficaram um pouquinho meio apavoradas, assim, como será o teste e tudo, mas no final deu tudo certo. Muito obrigada, Ana Luísa, pela sua participação aqui, e a fala é sua. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui reunida, a introdução que a Liliane fez, e poder compartilhar um pouco, né, da minha experiência. Espero que eu fale aqui ajude alguém que está indeciso em relação ao intercâmbio, sobre como é a experiência de morar fora e fazer uma mobilidade. E como a Liliane comentou, meu nome é Ana Luísa, me formei recentemente em Engenharia de Materiais, aqui no Cefet, e fiz o programa de mobilidade acadêmica no semestre de inverno de 19/20, como eles falam lá, o vinter semestre, que foi entre outubro e março. E durante esse período, em Berlim, eu tive a oportunidade de estar presente dentro da TU Berlim, a Universidade Técnica, que fiz uma matéria de fadiga e, paralelamente a isso, eu realizei meu trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa na BAM, que foi sobre análise de discordâncias em superligas de níquel, que era parte de um projeto maior do meu orientador, o Leonardo Iacomi, para qualificação e quantificação das discordâncias nesse material. Aproveitar um gancho que a decisão do meu projeto foi muito o que a Érica já tinha comentado em relação de qual que era, né, que eu tinha mais afinidade, que no meu caso eu comentei durante a minha entrevista que foi em metais, e eles levaram isso em consideração, então foi muito bom. E antes de começar a compartilhar minha experiência, quero agradecer o Cefet, a TU Berlim, em nome da Érica Alves, e a BAN, em nome do Pirela, que fizeram esse programa, né, ser realidade. E ressaltar que existem muitas oportunidades dentro do Cefet, que muitas vezes os alunos não têm ciência e que podem contribuir muito para a graduação. Então, não apenas o intercâmbio, mas também empresas júniores, PET, centros acadêmicos, iniciação científica, atlética, e até esses programas que você realiza ao longo da sua graduação vão contar para você durante o processo seletivo de intercâmbio. E falando um pouco da minha experiência,
eu fiz junto com a Juliana, foi muito gratificante ter ela junto comigo, porque ter uma pessoa, um ponto de apoio lá para você dividir todos os seus anseios é muito bom, é muito válido. Então, muito das dificuldades que eu tive, das experiências que eu tive, eu compartilhei com ela. Então, para não ficar muito repetitivo, a gente combinou, cada uma comentar assim, uma coisa que foi muito marcante. Antes de iniciar, queria pontuar que quando eu comecei o processo seletivo no início de 2019, que eu vi a oportunidade de fazer essa mobilidade acadêmica, eu estava no fim da minha graduação, já estava no último período, ia me formar em junho, julho, e com certeza fiquei um pouco nessa decisão de saber se eu iria adiar ou não minha graduação, mas com certeza foi a melhor escolha que eu poderia ter. Muitas pessoas têm essa dúvida também de saber se vai adiar a graduação, se as matérias que vão fazer lá na universidade vão contar no Cefet, e acho que independente disso, toda a experiência que você tem, o crescimento que você tem, é muito válido e faz toda essa experiência valer a pena. Então, vou começar contando um pouco sobre um primeiro desafio que a gente encarou quando a gente chegou lá, que é a questão de o visto e do Anmeldung, que é a permissão de residência e o registro na cidade, na Alemanha, mais especificamente em Berlim, porque Berlim, como a Marina falou, é uma cidade que atrai muita gente, tem gente de todo mundo, muitas pessoas têm a curiosidade e a vontade de morar em Berlim, então toda essa questão burocrática lá é muito complicada, porque às vezes você vai marcar o seu agendamento e só tem para 6 meses na frente, e a gente sabe que com essas questões de visto, a gente precisa ter tudo certinho. Então, a primeira dica que eu dou, independente se você vai para a Alemanha ou para outro lugar, é fazer toda essa parte burocrática o mais rápido possível, fazer todos os seus agendamentos, para você ter uma tranquilidade antes da sua viagem e quando você chegar lá. E no caso da Alemanha, o visto ele é tirado para estudante, né? É tirado quando você está lá, essa permissão de residência. Então, as informações que a gente achava em consulados às vezes não batiam, mas tudo que você pegar antes, ter todos os documentos, mesmo que às vezes alguns nem sejam cobrados na hora, vai te ajudar muito e dar mais tranquilidade. E falando um pouco sobre questão cultural, né, mais em relação ao trabalho dos alemães, acho que a gente tem muito esse paradigma, né, que os alemães são muito frios, eles são muito fechados, e o que eu aprendi, acho que foi um grande aprendizado, foi que, no geral, os alemães, na verdade, são muito diretos e muito corretos. E isso acaba sendo um pouco estranho comparado com o estilo de trabalho dos brasileiros. Mas acho que é tudo uma questão de adaptação. Você começa a entender a necessidade assim, de você ter o agendamento das reuniões, de você conseguir organizar bem as suas ideias, para que você consiga aproveitar melhor o seu tempo, porque lá é muito raro você conseguir uma paradinha no corredor, ou você bater na porta do professor ou do seu orientador e só ir entrando, assim, falando, que é uma coisa que é muito comum. Às vezes aqui no Brasil, né, no Cefet, a gente manda até mensagem de WhatsApp para o nosso orientador quando a gente quer alguma coisa. E lá é diferente. Então, isso acaba te dando, você precisa ter mais proatividade, mais organização para você ter independência no seu projeto, porque o seu projeto vai ser consequência do seu esforço. Isso foi uma coisa que a Érica falou, que me marcou muito. Falou que lá os alunos têm muito mais essa independência. Então, tudo que você vai entregar vai ser resultado do seu esforço. E falando um pouco mais da vivência, né? Além desses perrengues, dessas coisas que a gente passa, pode parecer meio clichê, mas acho que não pode deixar de falar, que é a questão de aproveitar seu intercâmbio, aproveitar a cidade, porque realmente vai ser o momento que você vai conhecer muita gente nova, ter o contato com culturas diferentes, e no caso de Berlim, né, da Alemanha, culturas mesmo, porque você vai ter contato com diversas pessoas
No meu caso, por exemplo, meu orientador, ele era da Venezuela, mas eu também, dentro do laboratório, eu tinha contato com gente do mundo todo. Então, uma dica foi que a Juliana e eu, a gente pegou um cartão dos museus e isso ajudou muito a gente a conhecer a cidade. Às vezes, num dia muito frio, que a gente não tinha o que fazer, estava desanimada, a gente, como tinha esse acesso nos museus, a gente ia lá só para poder sair de casa, andar pela cidade, ver como é que era. Então, foi bem bacana isso, fez a gente conhecer mais a fundo. Acho que o que eu tinha pensado em falar é isso, mas eu também fico aí à disposição no chat, se alguém tiver alguma dúvida mais específica, quiser saber mais sobre questões mais burocráticas ou sobre experiências. E o que conta, eu acho, é chegar com a mente aberta, estar disposto a ter novos desafios, ter consciências que terão momentos difíceis, mas que eles não precisam definir, né, sua experiência. No final, no pacote geral, vão ser os melhores momentos que vão ficar marcados. E agradeço mais uma vez o Cefet pela bolsa e pela oportunidade, e até o Berlim e a BAM por me receberem tão bem na Alemanha e contribuírem tanto para a minha formação. É isso. Obrigada. Obrigada, Ana Luísa, por compartilhar conosco a sua experiência. Essa questão de ter a mente aberta, né, para novas realidades, novas experiências, e a gente vê que você teve, desde quando tomou a decisão de adiar a sua formatura, ir para um país tanto pouco diferente do Brasil, como você relatou, né, viver essa nova experiência, ter esse contato com outras culturas. E é muito bom ouvir de você essas dicas sobre visto, sobre hierarquia entre professor e aluno, porque assim os nossos outros alunos que queiram participar desse programa de mobilidade também já vão com esse conhecimento aí a respeito dessas questões tão importantes, né? Então agora eu passo a palavra para Juliana Camargos, que está cursando o 8º período de Engenharia de Materiais no Cefet-MG. Morou em Berlim também por 6 meses, de outubro de 2019 a março de 2020, recém-chegada aqui no Brasil. E ela participou lá também desse programa de mobilidade acadêmica internacional. Nesse período, estudou também na Universidade Técnica de Berlim, onde desenvolveu e apresentou o seu trabalho de conclusão de curso em parceria com a BAM. Seja bem-vinda, Juliana, muito obrigada pela participação, e a fala é sua. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana, né? Como a Liliane contou, eu morei em Berlim por 6 meses durante o programa de mobilidade e eu vim aqui hoje contar um pouquinho para vocês da minha experiência lá. Eu trabalhei durante o período com a caracterização mecânica de nanofibras de acetato de celulose e, a partir dos resultados, eu escrevi e apresentei o meu trabalho de conclusão de curso. A minha pesquisa é parte de um projeto maior que vai usar essas nanofibras como scaffolds para a regeneração de tecidos do corpo humano. E eu também fiz aula na faculdade, né? Como a Ana falou, a gente fez uma matéria de fadiga que também foi super interessante. Eu sou muito grata ao Cefet pela oportunidade, porque foi um período de muito crescimento, tanto profissional como pessoal. A todo momento eu era colocada diante de uma situação nova e isso realmente me fez crescer muito e aprender muito. Como a Ana contou, a gente participou do mesmo programa, então muitas das nossas experiências foram compartilhadas. E por isso que cada um resolveu abordar um aspecto diferente para que esse momento de conversa fosse mais enriquecedor e ajudasse mesmo quem tem vontade de participar do programa. Uma das maiores dificuldades que a gente teve foi encontrar um lugar para morar, porque os apartamentos em Berlim são muito concorridos e os preços são altos, então não é um processo tão simples. Existem sim moradias estudantis da faculdade, mas quando a gente foi, não tinha vaga, elas estavam todas lotadas, então não era uma possibilidade. Existem uns sites muito bons para procurar apartamentos, depois a gente pode até passar para vocês, e nesses sites são anunciados tanto apartamentos quanto repúblicas. O ideal mesmo para estudante é que more em casas compartilhadas, isso é cultural de Berlim, da Alemanha em geral,
Mas no nosso caso a gente não queria, a gente queria um apartamento, e eu acho que isso vai muito do estilo da pessoa. Como a procura é muito grande, às vezes os apartamentos eles são alugados no mesmo dia que eles são anunciados. E o ideal é sempre você visitar o seu apartamento antes de fechar o contrato, porque para você ver as condições ideais, as condições do lugar, e também para não cair em nenhuma fraude, porque elas existem, né? Tem que prestar atenção. Então, você tem que estar em Berlim para você alugar o apartamento. É muito difícil você fazer isso do Brasil. Então, uma ótima dica, que foi inclusive o que a gente fez, é alugar um Airbnb na região central de Berlim por 2 semanas, assim que sair o resultado do processo seletivo, do Cefet, para vocês alugarem, assim, no nosso caso a gente foi em outubro, né, então a gente pegou para as 2 primeiras semanas de outubro, para você já ter um lugar para ficar logo que você chega na cidade. Berlim é uma cidade muito grande, então o ideal mesmo é pegar um apartamento no centro para você facilitar essa logística de visita e tudo mais. E é legal comentar também que quando você paga a matrícula da TU, ou de qualquer faculdade na Alemanha, eu acredito que seja assim também, você já paga por um cartão, que no caso é a sua carteirinha, e ele te dá direito a andar nos transportes públicos todos sem pagar mais nada, e vale por todo o semestre. Então, assim que chegar na cidade, assim que chegar em Berlim, olha no site os horários que fica aberto esse departamento que entrega a carteirinha e já vai lá buscar para não ter que ficar gastando dinheiro a mais com transporte. Você já pagou por isso, então isso vai facilitar muito tanto as visitas de apartamento como qualquer coisa que você vai fazer na cidade. E a gente gastou 16 dias para conseguir um apartamento, a gente visitou quase 20 lugares, até que um dono de apartamento deixou a gente alugar. Então, eu acho que realmente vale a pena pegar essas 2 semanas de Airbnb. Pode ser que você dê sorte e arrume um lugar rapidinho para morar, mas, assim, eu sou mais cautelosa, eu achei que valia a pena não ter que passar pela situação de, às vezes, ter que pegar um hotel de última hora, que ficaria mais caro, ou então não ter onde ficar, então a gente vai mais pela segurança. Uma outra coisa que eu queria contar era sobre o clima de Berlim. Quando a gente chegou no começo de outubro, ainda estava no outono, então a cidade estava linda, com as folhas todas marrons, né? Aquela cena de outono europeu. Mas quando o inverno começa mesmo, as árvores ficam todas sem folhas e fica um clima frio, chuvoso, nublado, e fica assim o inverno todo. Às vezes o sol não sai por vários dias, e esse clima diferente, né, me afetou bastante, porque aqui no Brasil a gente está acostumado a ter sol todo dia, ter calor, ter luz, e lá isso não acontece. Então, eu acho que é importante as pessoas já irem para lá sabendo que isso vai acontecer, que isso é uma característica da Alemanha, principalmente de Berlim, né, tem outras regiões da Alemanha que não é assim, mas em Berlim é, para você já ficar atento e tomar algumas atitudes para não deixar com que isso te afete muito a sua saúde mental. Então, como a Ana falou, Berlim é uma cidade linda, tem um tanto de coisa para fazer, um tanto de lugar para visitar. Então, aproveita e não deixe que o final de semana, às vezes chovendo, te deixe com preguiça de sair. Faz falta você conviver com as pessoas, conhecer, andar pela cidade, fazer amizade com os alemães, com as pessoas daí, manter contato com as pessoas do Brasil. Tudo isso para cuidar da gente, né? Porque o intercâmbio já é uma fase de mudança, é uma fase difícil, para isso não ser alguma coisa a mais que pode dificultar. Queria contar também uma experiência muito legal que eu tive na TU, que eu recomendo muito para todo mundo que for participar do programa de mobilidade, que é a prática de esportes. Eu acredito que seja assim em várias faculdades da Alemanha, mas na TU, no começo do semestre, ela sempre oferece uma série de aulas de esporte, né, para a gente fazer matrícula, e todas as informações ficam no site. Então, você pode consultar os horários, consultar os níveis, os valores, e são valores super acessíveis. Então, é uma oportunidade muito legal. No meu caso, eu escolhi fazer aula de Pilates e eu senti que fez muito bem para mim, porque era um período que eu tinha para descansar a cabeça, para mexer com o corpo, porque eu ficava o dia inteiro sentada mexendo com a pesquisa e talvez era meio que um refúgio. E foi um momento muito legal de conviver com outras pessoas. Eu convivi com outros alemães, com pessoas de outros países, porque a TU também é muito rica nessa questão de diversidade, tem muitos alunos estrangeiros, então foi um momento de convivência diferente, e também foi um momento de treinar o alemão, porque as aulas eram em alemão, e no começo foi um pouco confuso, mas depois eu peguei o jeito.
E essa é uma coisa que eu nunca tinha imaginado na minha vida, né? Fazer uma aula de Pilates em alemão. Mas eu acho que essa é só mais uma coisa que eu nunca imaginei que eu teria oportunidade e eu consegui fazer no período da mobilidade que eu estava em Berlim. Então, eu recomendo muito que quem for estudar na TU, quem for para a Alemanha, quem for fazer um intercâmbio, procure essas aulas, porque é um momento muito legal de convivência e, de preferência, faça um esporte que não é tão comum aqui no Brasil. Lá tem muitas opções. Eu e a Ana, a gente ficou até chocada com o tanto de opção de esporte que tinha. Então, é legal viver essas situações diferentes e fazer uma imersão maior na cultura. Falando um pouquinho de imersão, estudar o alemão durante o período de mobilidade é uma coisa essencial. Aproveitar essa oportunidade de estar no país com o idioma e poder conversar com as pessoas e realmente treinar. A TU oferece aula de alemão para estrangeiro e a matrícula também é sempre no começo do semestre, mas as vagas são limitadas e elas acabam muito rápido. Então, acabou que eu e a Ana, a gente não conseguiu fazer, a gente não conseguiu vaga para fazer aula de alemão, e infelizmente a gente não fez aula enquanto a gente estava lá. Mas, de qualquer forma, eu continuei praticando a língua todos os dias, de várias formas diferentes. A gente tem que ser criativo, a gente tem que aproveitar. Então, algumas dicas baixar podcasts em alemão e ouvir. Eu fazia isso quando eu estava indo e voltando no metrô, eu ouvia podcast em alemão. Eu lia sites de notícia, eu pegava umas revistas que tinha na TU e eram de graça, sobre vários temas, e eu lia em casa. Eu tentava conversar com as pessoas sempre que eu tinha oportunidade, ouvia música em alemão. Então, tem uma série de maneiras diferentes de você treinar o idioma, e é assim que faz a gente aprender. Logo que a gente chega, é muito difícil, né? Mesmo que a gente faça aula em alemão no Brasil, não é a mesma coisa. A gente já chega sem ritmo, a gente não consegue entender tudo que eles falam, mas isso é normal. A gente tem que insistir, tem que tentar, tem que falar, porque é só assim que você melhora o seu idioma. É errando e é melhorando. Se a gente só fala inglês e ancora no inglês, acaba que você não melhora o alemão e é um dos objetivos, né? Então, a minha ideia aqui era trazer mais umas informações mais específicas do que eu vivi lá. Tem até mais coisa para contar, né? São muitas histórias, muitas dificuldades, mas com certeza tudo que eu passei valeu muito a pena. Cada experiência é muito particular, mas eu acho que faz muita diferença a gente ouvir as experiências das outras pessoas. Com certeza, muito do que foi falado aqui, eu gostaria de ter ouvido antes de viajar. Então, eu valorizo muito essa iniciativa da SRI de proporcionar esse momento de conversa para que a gente troque essas ideias. E eu estou muito aberta também a ajudar qualquer pessoa que quer morar na Alemanha, que quer participar de um processo de mobilidade, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter muito prazer de conversar. Queria agradecer de novo o Cefet, em nome da Liliane, que está aqui. Queria agradecer a TU, em nome da Érica, que foi uma excelente orientadora e, com certeza, me ensinou muito, me fez crescer muito. E queria também agradecer a Frau Fleck, que foi uma ótima orientadora, e o Pedro Portela, que não está aqui presente, mas em nome da BAN, ele foi uma essencial para a minha experiência também. E queria agradecer a Roberta Viana, que também foi a minha orientadora e também me ajudou muito no processo. Obrigada. Eliane, eu peço licença aqui só para dar um adendo de que, assim como a Érica, eu que estou aqui, eu tenho esse desejo de tentar estimular os estudantes do Cefet a darem o primeiro passo e também a quebrar um pouco desse espírito de vira-lata que, infelizmente, é presente em muitos brasileiros, de achar que, eu não consigo, isso é demais para mim, porque muitas vezes a gente precisa dar só o primeiro passo. E depois que você dá esse primeiro passo, você corre realmente atrás daquilo que você almeja, as coisas vão automaticamente acontecendo. Então, eu criei um grupo no WhatsApp, eu vou mandar o link aqui, que a partir de outubro eu quero começar a compartilhar a minha visão do alemão com o pessoal, o alemão técnico voltado para a engenharia de materiais, e nesse grupo ele é para estudar alemão uma vez por semana e também para trocar experiência. Então, eu vou estar lá disponível para falar tanto do idioma, quanto também das minha experiência e o que eu puder ajudar e incentivar as pessoas a criarem coragem mesmo e perceberem que não tem diferença, né? Tá na gente mesmo de tomar o primeiro passo.
Eu vou divulgar aqui no dia, e quem tiver interesse na Alemanha e no alemão, será muito bem-vindo participar desse grupo, e a partir de outubro vão ter encontros semanais aí para a gente trocar experiências. Então é isso. Desculpa. Que legal, Marina. Parabéns pela iniciativa. Vamos divulgar assim para os nossos alunos, podemos colocar no nosso site, né? E o que você falou é muito importante, vai muito ao encontro do que a Juliana acabou de apresentar para a gente, né? Dessas experiências, ela deu dicas valiosas também para os nossos alunos, a questão da procura pela moradia, dos custos, e também eu me lembro que a gente teve uma pequena surpresa com relação aos custos de Berlim, porque a bolsa da Juliana e da Ana Luísa estava prevista para um determinado valor, e aí a gente recebeu a notícia de que o governo de Berlim estava exigindo um pouco mais, né? Então a gente teve que se readaptar a essa realidade para conseguir custear os estudos de vocês aí. As dicas também sobre universidade, clima, e também falar sobre essa mudança no intercâmbio, né, Juliana, que você falou, que são muitas mudanças que são postas para vocês que decidiram, né, dar esse passo para a mobilidade. É muito importante ouvir isso de vocês e que os nossos alunos aprendam um pouquinho e estejam mais bem preparados para uma futura mobilidade. Outro ponto importante da sua fala também é a questão de aproveitar a oportunidade para melhorar a proficiência na língua do país, né? Especificamente para o edital da TU Berlim, a gente exige o alemão básico, não só o inglês, como em alguns outros editais, né? Então, se preparar um pouquinho para o processo seletivo e aproveitar também a oportunidade da mobilidade para alavancar aí essa proficiência na língua. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho muito importante, né, essas contribuições que vocês estão dando. Nós constantemente lemos os relatórios de mobilidade que vocês apresentam, e da parte burocrática na SRI a gente tenta aprimorar os procedimentos, o contato com os professores orientadores, né, melhorar um pouquinho, cada vez mais mantendo mais contato com vocês aí, né? Então, é importante reforçar isso também, que a gente quer que vocês falem um pouco dessa experiência, até mesmo para nos ajudar a aprimorar esse processo de internacionalização do Cefet. E agora eu passo a palavra mais uma vez para o professor Wellington Lopes, para fazer os seus comentários. É muito gratificante, né, ouvir a fala de cada uma de vocês sobre essa experiência que foi, de fato, marcante para a vida de vocês, e vai, com certeza, contribuir não só para o sucesso profissional, mas pessoal, né? Isso é importantíssimo destacar aqui, porque essa simples fala da Marina, da Juliana, da Érica, da Ana Luísa, ao confrontar o meio de vida brasileiro com o meio de vida alemão. Eu estive também na Alemanha no ano passado, e era uma curiosidade imensa ver a história da cidade de Berlim também. Tive a oportunidade de ver, até queria ter comentado com a Érica à época, mas não consegui. Mas aí, aproveitando aqui a fala da Marina e a vivência da Érica, a questão que a Marina comentou, de nós sermos vira-latas, né, de muitas pessoas subjugarem a sua capacidade. Isso é importante sacar. E eu vejo isso com a Érica, por exemplo, que em um tempo muito curto, né, ela, posso me corrigir, por favor, é graduada em 2015, em engenharia de materiais, num período de tempo tão pequeno, 5 anos, ela não só, né, fez na época Ciência Sem Fronteiras, como ela comentou há pouco para a gente, mas hoje é uma professora respeitada, né, na instituição onde ela tem uma contribuição enorme que ela está dando para o nosso país, né? Ela não deixou o nosso país de lado em nenhum momento, né? Esse vínculo que ela está dando para a oportunidade para novos estudantes, né, se vivenciarem o que ela está vivendo também. Mas eu reconheço na Érica também uma pessoa muito determinada. Isso desde quando a gente conversava um pouquinho aqui no país, como minha aluna também ela foi, ela sempre comentava comigo, ela é uma pessoa assim, mais reservada, eu acho que é o típico, até mesmo assim, encaixou muito bem, né? Não vou falar que o alemão é quieto, né? Tem essa vivência mesmo, mas ele é mais concreto, ele é mais objetivo, realmente, como a Ana Luísa também destacou.
Mas a Érica era uma pessoa determinada, é uma pessoa muito determinada, e esse esforço, essa dedicação que eu acho que é o fruto do sucesso que ela está alcançando também. Então, eu queria só uma pergunta básica para ela, que depois eu passo para as meninas também. Como é que foi você conseguir pôr à frente esses desejos seus, nessa sua vontade, a sua determinação de cumprir os seus objetivos? Eu sei que tem muitos outros ainda que você deve ter em mente, né? A gente vive de desafios na nossa vida, mas como foi essa capacidade sua de uma aluna aqui do nosso curso, formada, ir para lá, estar fazendo, concluindo agora, depois poderia comentar com a gente qual é a previsão do seu término do seu doutorado, e esteja já com o convite do nosso programa de pós-graduação aqui, DEMAT como um todo, a gente vai te convidar um dia aqui para fazer esse contato com a gente também, por favor, explicar os nossos alunos aqui do mestrado. É uma excelente oportunidade disso. Gostaria que só você comentasse para a gente um pouquinho, por favor, como é que foi esse redemoinho na sua vida, né, como é que você conseguiu lidar dessa trajetória, que eu acho que serve para os próximos estudantes que estão, para vocês, Ana Luísa, a Juliana e a Marina, que vivenciaram e vivenciam isso ainda, e não é impossível, isso é importante sacar. Obrigado. Muito obrigada, professor Wellington, pelas belas palavras. Até me emocionei aqui, me fez relembrar a minha época no Cefet, toda a luta e as vitórias, os choros, as alegrias que eu passei durante a minha graduação. E um dos motivos que me fez alavancar esse meu desejo de conquistar as coisas, primeiro, como o professor Wellington falou, é a minha determinação. Eu sou muito determinada em tudo que eu faço, desde quando eu decidi fazer o curso de engenharia de materiais, decidi prestar o vestibular, decidi fazer o intercâmbio e depois decidi me mudar de vez para cá. Então, eu sou movida à determinação, mas, ao mesmo tempo, também sou movida ao amor ao meu país. Eu vim para cá, mas eu não deixei o Brasil de lado, como muitas críticas que eu recebo, até de parentes, de pessoas próximas que falam, você deixou o país, você foi procurar uma vida melhor. Não é que eu vim procurar uma vida melhor, eu vim procurar o que estava no meu plano de carreira, então aqui era um país que se encaixou no meu plano, e o Brasil continua sendo a minha pátria, então é por isso que eu tenho essa força, essa vontade de fazer essa cooperação entre a Alemanha e o Brasil dar certo. Seja acadêmico, seja de docente, de discente, de docente, seja troca de experiências de cultura, seja da ciência em si. Então, eu não sei muito bem, eu lembro muito bem quando eu entrei no Cefet, quando eu estava na fila da matrícula, isso eu nunca vou esquecer. Eu estava para fazer a matrícula, estava abrindo uma turma de alemão instrumental no Cefet. E eu pensei na hora, vou fazer alemão instrumental, porque eu já pensei, vou ler coisas do Einstein, vou ler coisas de alemães que são super consagrados, fiz a matrícula no curso de alemão com todas as críticas de todos os colegas, inclusive dos meus pais. Você vai fazer alemão? O que tem alemão? Não tem nada a ver com alemão? Vou fazer alemão, vou aproveitar as oportunidades, como a Juliana aproveitou aqui na TU, né? Vou começar, né? Aquela motivação de estudante. Fiz o curso de alemão. Aí começou a onda do Ciências Sem Fronteiras, até me candidatei para Barcelona, não passei, fiquei mal, depois eu pensei, não, vou candidatar para onde eu estou estudando, que é o alemão que eu estudei, vou candidatar para a Alemanha. Me candidatei, na época o teste de proficiência era bem alto, então eu lembro que eu fazia estágio e eu estudava paralelo ao estágio, minha chefe deixava eu estudar um pouco de alemão, consegui a proficiência, vim para a Alemanha, estudei em Aachen, e aí eu vi tudo aquilo que eu já imaginava, até mais, né? Porque sempre tem aquele complexo de vira-lata que a Marina falou, que é uma coisa do brasileiro que tem que ser desmistificada, aquele medo, será que eu vou dar conta? Será que eu tenho uma formação suficiente para acompanhar os alemães? É a mesma coisa, a formação é tão boa quanto a formação alemã, você tem capacidade, tem a barreira da língua? Tem, mas é só uma barreira que você pode transpassar. E é isso que me move, é conseguir me superar, não superar os outros, mas me superar como pessoa. E respondendo mais ou menos o que o professor perguntou, essa é my driving force, né? Que é a minha força motriz, do que me faz querer conquistar as coisas para me autoconhecer, para me autodesenvolver. E acabei que eu vim parar aqui na Alemanha,
e estou tentando fazer o meu melhor, tanto quanto para a Alemanha, tanto quanto para o Brasil, de alguma forma. Eu quero retribuir a oportunidade que eu tive pelo Cefet. Se não fosse o Cefet, eu não estaria aqui. E eu quero contribuir isso de alguma maneira com os estudantes do Cefet. Então, foi mais ou menos assim que funcionou. Tive a difícil decisão de me despedir da minha família, de todos os amigos, que trocar de país não é fácil. A Juliana mesmo comentou como o clima é difícil, não só o clima, a comida não é uma coisa muito agradável em comparação com a comida do Brasil. Então, o relacionamento professor-aluno é outro, o relacionamento interpessoal é outro, de amizade, é toda uma cultura que é diferente em vários aspectos, então não foi uma decisão fácil, mas hoje em dia estou muito orgulhosa de mim mesma, tenho muito orgulho de ter estudado no Cefet. Eu falo para todo mundo, para todo canto, o Cefet já é um nome conhecido aqui na TU, então não preciso mais falar Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Se eu falar Cefet, o pessoal já entende, porque eu já espalhei o Cefet por aí. Então, estou terminando meu doutorado, e se tudo correr bem com as situações atuais, eu consigo completar o ano que vem. E é isso. Mas foi muito bom, professor Hélio. Obrigado novamente pela sua fala, que me fez lembrar dos meus momentos no Cefet e de quando todos os meus colegas de turma acharam que eu era maluca e acharam que eu não ia conseguir vir. E aí agora estou eu aqui. Como eu prometi para alguns colegas que eu voltaria, mas voltaria para ajudar o Cefet a ser conhecido aqui fora também. Então, muito obrigada. Breve é essa história. Quem quiser saber mais, só me perguntar no chat, que a gente consegue conversar depois mais. Passo a fala agora para a Liliane novamente. Obrigada, Érica, mais uma vez, pelos seus esclarecimentos. É importante ouvir você, é importante saber que você é uma embaixadora do Cefet aí na TU Berlim, né? Eu gostaria que você falasse o que significa a sigla BAM. Eu não me atrevi a pronunciar o nome no início da apresentação, mas se você puder falar um pouquinho sobre a sigla da instituição e do principal objetivo, né? Que as nossas alunas e os nossos próximos alunos podem ir para a instituição para poder desenvolver um trabalho. Sim, a BAM é a sigla para Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, que a tradução livre seria um Instituto Federal para Pesquisa em Materiais e Testes em Materiais. Então, é um instituto que tem como objetivo a segurança tecnológica e química, e eles performam diversos tipos de testes de ensaios para a caracterização de materiais. Por exemplo, trabalham com aços, igual a Ana Luísa trabalhou nesse tema. Eles trabalham com todas as classes de materiais, desde de cerâmicas, materiais poliméricos, biomateriais, materiais químicos para a indústria nuclear. Então, é um instituto bem diversificado que consegue abranger todos os tipos de testes e de certificação também, é bom frisar, de materiais. Então, é um instituto federal que cresceu junto com a TU. Eles cresceram na mesma época, porque é muito comum ter, por exemplo, diretores e chefes de departamentos que também são professores da Universidade Técnica de Berlim. Então, eles trabalham em conjunto, é como se fosse uma união entre a academia e a indústria. Então, é um estudo bem conceituado aqui na Alemanha e tem diversos campos, não só aqui em Berlim, mas também em outras cidades aqui ao redor. E o doutor Pedro Dolabella Portela, que é o que começou esse projeto comigo de intercâmbio, era diretor recente aposentado do Departamento de Engenharia de Materiais, e ele trabalhou lá por mais de 30 anos, se eu não me engano. Então, é um instituto bastante conceituado e bastante interessante para os estudantes que vierem fazer projetos aqui, desenvolver o TCC, etc. Ok, muito obrigada. Professor Wellington, você quer fazer mais alguma consideração? Obrigado, Lilian. Queria só fechar com as alunas, né, com a Ana Luísa, a Juliana e a Marina,
todas elas sacaram que, quando chegaram ao país novo, né, a nova vivência cultural, a Juliana falou do refúgio que ela tinha lá do Pilates, a Ana Luísa, a questão da procura pelo apartamento, aquele medo, aquela coisa toda, a Marina, que está assim, investindo em conhecer a cultura alemã ao longo do país, os jeitos, como aqui no país nosso também, nós temos, né, no sul, nordeste, no centro-oeste, no sudeste do nosso país também. O que vocês acham agora, bem resumidamente, por favor, se desse, né? Vocês veem o seu futuro, né? A Érica deu o relato dela aqui, dessa determinação, da capacidade dela, que a determinação é conjunto, né? Ela é sinônimo de muito estudo, às vezes você tem que renegar alguma coisinha, né? Você vai em desavença algumas coisas com a outra, mas você vai conseguir, você tem capacidade para isso, algo que eu também valorizo muito em minha vida. Mas o que a Marina, o que a Juliana, o que a Ana Luísa pensam no futuro de vocês, né? Não considerando só o país, o Brasil, mas considerando também, vocês têm o direito de ir e vir, vocês têm o direito de morar onde vocês querem, né? Vocês passam por isso, vocês querem retornar à Alemanha, vocês querem vivenciar de novo essa experiência, vocês querem ficar aí, como a Marina está aí. O que vocês acham no futuro? Qual que é o pensamento de vocês? Obrigado. Então, eu, né, por meio dessa experiência, eu me descobri uma pessoa apaixonada por culturas. Então, falar o que eu vejo do futuro, eu vou fazer o possível para que todas as portas estejam abertas, né? Seja voltando no Brasil, seja qualquer lugar do mundo, isso instigou muito a minha curiosidade de estar em outros lugares e, né, por exemplo, eu acho que o Japão é um país meio extremo também e que eu tenho uma certa curiosidade de conhecer. Em termos de organização e tal, é um país que me interessa. Então, falando de 2020, de pandemia, acho que as possibilidades de estar trabalhando em qualquer lugar do mundo vão ser ampliadas, né? Então, a Alemanha me possibilitou essa abertura de perceber que eu sou capaz e que o mundo é vasto e incrível, então o futuro a Deus pertence, né? Não sei. Muito bem. Bom, acho que eu compartilho muito o que a Marina falou, a experiência que eu tive, as meninas também puderam ter, muito essa sensação de que você é capaz de estar em qualquer lugar. Então, dá essa coragem. Não sei também o que vai ser. Tenho vontade, sim, de ter outras experiências como essa, mas, no momento, acho que a maior lição que ficou foi a minha capacidade de conseguir estar em qualquer lugar, que todos esses desafios que a gente passou são pequenos em relação à nossa capacidade. Então, eu acho que mais ou menos isso. Eu acho que é muito o que as meninas falaram. A gente nunca sabe as oportunidades que a gente vai ter. Eu acho que é importante a gente sempre estar aberto e a gente sempre ir trilhando esse caminho e fazendo contatos. E, às vezes, a gente... igual a Erika falou, né, a questão do alemão instrumental. Às vezes uma coisa pequena que numa época aparentemente não vai levar a nada, pode ser o começo de uma história muito grande. Então, sempre estar aberto às oportunidades para a gente conseguir ir trilhando esse caminho. Eu gostei muito da experiência da Alemanha, eu teria vontade de voltar e ter outras experiências, talvez em outros países também, mas eu também tenho essa vontade de ficar no Brasil e poder crescer o Brasil estando aqui. Eu gosto muito da nossa cultura, eu sou muito próxima à minha família, então eu não sei se eu me enxergo morando permanentemente fora do Brasil para sempre. Mas eu tenho muita vontade de voltar e estudar mais e talvez fazer um mestrado ou um doutorado. É o que eu falei, a gente tem que estar sempre aberto às oportunidades. Então, acho que é isso. Muito obrigado a cada um de vocês e desejo muito sucesso, muita saúde, muita paz a cada uma de vocês, a Ana Luísa, a Érica, a Juliana, a Marina,
a todos vocês, que vivam muito bem. Para Obrigada. nós. Obrigada, pessoal. Eu só gostaria de falar que algumas pessoas sempre nos perguntam, né, qual que é o retorno que vocês dão para a instituição e para o nosso país em relação ao investimento financeiro que a gente faz com relação a algumas mobilidades, né, no caso da Ana Luísa e da Juliana, que tiveram aí o custeio de uma bolsa por parte do Cefet. O Cefet é uma das poucas instituições no Brasil que paga uma bolsa dessa natureza, né? Não vale aqui entrar na questão do valor, mas está tudo divulgado no nosso site. Então, o Cefet prima por uma boa qualidade do ensino, pelo fortalecimento da internacionalização do corpo discente, docente, e agora implementando ações para o corpo técnico-administrativo também. Então, o retorno que a gente vê é justamente o que está configurado hoje na fala de vocês, né? A Érica, por exemplo, é a nossa parceira e a nossa representante, né? A nossa embaixadora, né? Na TU Berlim, que se mostra muito aberta a estabelecer novas parcerias e a acolher muito bem os nossos alunos, e as alunas que falaram dessas experiências incríveis, dando ótimas dicas para os futuros alunos que queiram participar da mobilidade. Então, é disso que o nosso país e a nossa instituição precisa, né? De pessoas que fazem um excelente trabalho, que fazem um excelente processo de estudo e que valorizam essa experiência, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Na Secretaria de Relações Internacionais, a gente está trabalhando cada vez mais para consolidar uma política de internacionalização que eleve o nível de qualidade dos nossos cursos e de todos os envolvidos. E um exemplo disso é essa parceria com a TU Berlim. Mais uma vez, obrigada a todos os convidados, a Érica, a Ana Luísa, a Juliana, a Marina Jamar, e o professor Wellington, que moderou comigo essa mesa, está aqui hoje representando o Departamento de Engenharia de Materiais. Muito obrigada a todos os ouvintes pela participação. Tenham todos uma boa tarde.